magnífico reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá, professor José Oscar de Mello, no qual cumprimento nossos homenageados, prezados formandos e formandas, queridos familiares e amigos que nos assistem pela transmissão online. Boa noite. A responsabilidade de falar em nome dos formandos é grande, do tamanho das glórias e trajetórias de todos os presentes nessa noite única em nossas vidas. Por que nós decidimos fazer engenharia? Talvez esse seja um bom momento para nos lembrarmos. O que nos fascina na profissão de engenheiro? Nada melhor do que lembrar o pai da física clássica. Afinal, quantos milhões de pessoas viram a maçã cair da árvore antes que Isaac Newton perguntasse por quê? Talvez o mais fascinante da profissão de engenheiro seja precisamente isso, perguntar os porquês, ir além do senso comum, fazer o que nunca foi feito, adquirir as ferramentas para reinventar o mundo. Mas, será que o engenheiro é mesmo um construtor? Vivemos tempos de mudanças vertiginosas, globalização, internet, tecnologia, mas também de desemprego tecnológico, solidão via internet, incertezas sem fronteiras e pandemia. O engenheiro de hoje tem que ser diferente. Antes de ser um construtor, deve ser um desconstrutor. Não estranhe. Nossa grande tarefa é exatamente essa, desconstruir o mundo. Nossa função mais nobre não é apenas melhorar a eficiência de processos, ou juntar tijolos ou transistores para construir computadores, prédios. Nossa grande missão é desconstruir a realidade como a conhecemos, dissecá-la, desmembrá-la, virá-la do avesso. Para que servem, então, os cálculos e as físicas, senão para que nos treinemos a desmontar a realidade e não aceitá-la como nos apresentam, a lembrar sempre que não há verdade absoluta, a acreditar que há sempre uma forma melhor ou simplesmente diferente de entender e fazer as coisas. Devemos desconstruir esse país. Comecemos por desmontar a sua injusta distribuição de renda, que coloca milhões de brasileiros abaixo da linha da miséria. O que precisamos cada vez mais é do engenheiro humano, aquele que sabe tudo de física, mas lê sociologia e se interessa por arte, que raciocina rápido, mas tem sensibilidade social, que lidera, mas tem humildade para ser liderado também. Engana-se quem imagina que o engenheiro deva ser um autômato, pois o grande poeta Manuel Bandeira não era politécnico. As exatas devem ser as nossas ferramentas, não a nossa única forma de pensamento. E nós perguntamos, nesse dia que é a realização do sonho de todos nós, quais serão os próximos? Qual é o grande projeto da vida de cada um de nós? Ser executivo? Ter filhos? Ser professor? Escrever um livro? Ser cineasta? Dançarino? Fotógrafo? Flautista? Quantos querem viajar pelo mundo? Quem sonha com a sua própria empresa? E afinal, quem não sonha? O engenheiro deve ser, acima de tudo, um sonhador, mas um sonhador que tem as ferramentas para colocar em prática os seus grandes projetos. Um sonhador que sempre desafia o razoável e o normal, desconfia do senso comum, inquieto, revolucionário onde quer que esteja. Não deixemos que o cotidiano, nessa nova fase de nossas vidas, mate todos esses sonhos. Não deixemos que os nossos projetos sejam vencidos pelas inevitáveis dificuldades da vida. Não nos acostumemos com uma vida normal, convencional, segura. Porque viver sem sonhar, sem desejar o impossível, sem acreditar nas coisas improváveis e sem lutar pelo que realmente queremos, é viver pela metade. O Araxá, dentre suas virtudes, é um lugar onde chegamos a testar as nossas forças. Mas depois de tantos obstáculos, surgem seres humanos excepcionais. As dificuldades são só uma forma da natureza nos preparar para os grandes desafios. Essa vitória só foi possível com a ajuda, a orientação e o estimável apoio dos nossos professores e dos nossos pais, familiares e amigos. Assim, agradecemos especialmente aos nossos homenageados, professor doutor Fábio Augusto Martins, professora Aline Tatiana Evangelista de Oliveira, professor Pablo Fernando Lopes, que aqui representa o corpo docente. Uma frase que se aplica muito bem a essa situação é a do dramaturgo britânico Bernard Shaw, o mesmo que atribui todo o progresso do mundo aos homens insensatos. Ele dizia:
As pessoas estão sempre culpando as circunstâncias pelo que elas são. Eu não acredito em circunstâncias. As pessoas que dão certo na vida são aquelas que, quando acordam e procuram pelas circunstâncias que desejam e não encontram, elas as criam. E deve ser exatamente esse o espírito dos engenheiros formados aqui. Quando emprestamos o carro de um amigo, devolvemos com um tanque cheio. Quando pedimos um favor a alguém, sempre queremos retribuir um pouco melhor. Caros colegas, sejamos bem agradecidos. Vamos devolver muito mais. Que seja essa uma preocupação constante, uma obsessão. Lembremos sempre que o nosso grande impulso na vida veio de tantos jovens que nunca tiveram a mesma chance que nós. E são eles os mais sofridos, os esquecidos, os que as estatísticas oficiais deixam de lado. São eles que mais precisam do nosso trabalho. Estaremos construindo o Brasil do século XXI, que seja um país onde a nossa indignação se levante sempre contra as desigualdades e onde a construção da cidadania não seja sempre adiada. E nós que vencemos juntos essa primeira e difícil batalha, não devemos nos preocupar, mesmo com os recentes avanços da ciência, com a engenharia genética ou inteligência artificial que prometem mudar o mundo do dia para a noite, não temos o que temer. Vivemos uma época perigosa, na qual o valor do ser humano é cada vez mais ameaçado, na qual a ideologia dominante quer colocar os valores humanos e a ética em segundo plano, na qual se quer explicar e modelar e controlar o homem. Se as máquinas substituirão os homens, se os valores materiais substituirão os humanos, e se os computadores tomarão os lugares dos engenheiros, não sabemos ainda. Mas podemos torcer para que, por mais que a ciência avance e que os computadores insistam em imitar cada vez melhor seus criadores, continuemos inexplicavelmente encantados ao olhar de um amanhecer, imodeláveis diante da pessoa que amamos, incontroláveis frente ao desafio de viver, incorrigíveis, improváveis, inalcançáveis, assim, humanos, terrivelmente humanos. Caros amigos, parabéns. Nós somos os engenheiros de uma nova era. Obrigado.